Graça e paz. Bom, para mim a doutrina calvinista, ela por si só é um equívoco. Porque se nós observarmos, por exemplo, Romanos capítulo 9, onde Paulo faz clara a distinção entre Israel e igreja, tanto que nós podemos ver ali dos versículos 1 a 5, que Paulo fala claramente sobre a etnia de Israel. No versículo 11 de Romanos 9, Paulo fala de Esaú e de Jacó. Em nenhum momento a igreja é chamada de Jacó, mas sim só Israel. Por mais de 2.700 vezes na Bíblia está escrito: eu sou o Deus de Israel. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala para a igreja não se ensoberbecer em detrimento a Israel. E é isso que a igreja de hoje faz, principalmente a dita reformada. E como nós podemos ver no versículo 11 de Romanos 9, quando diz que eles não eram nascidos ainda, Esaú e Jacó, para que houvessem feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Agora, se nós observarmos o capítulo 11 de Romanos, principalmente os versículos 27 e 28, quando vai dizendo que o Senhor Deus diz: e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Veja, não está falando da igreja, porque no versículo 26 fala que após a entrada dos gentios, todo Israel será salvo. Ali já está fazendo distinção, a mesma distinção que Paulo faz em 1 Coríntios 10, 32. E continuando no versículo 28 de Romanos 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ora, a igreja não é inimiga do evangelho, mas quanto à eleição, amigos por causa dos patriarcas, que foi a promessa que Deus fez de forma unilateral em Gênesis 15, quando ele passa ali com uma tocha de fogo no meio do animal, e em que Abraão não passou por no meio do animal, cortado, que era um voto, que era um compromisso ali que o Senhor fizera com Abraão de forma unilateral. E por que eu estou falando isso? Porque a má interpretação com relação principalmente à predestinação e à soberania de Deus mancham nas mentes das pessoas o caráter de Deus e o amor de Deus. Nós vemos hoje muitos calvinistas que seguem frases montadas dos seus líderes, e que a igreja reformada não é humilde o bastante para reconhecer que, como elas foram levantadas antes de 1947, 48, elas então distorcem todas as demais escrituras que são diretamente à nação de Israel, supondo que implantam na realidade a doutrina da substituição, em que diz que a igreja tomou o lugar de Israel. Ou seja, é lógico que todas as demais escrituras serão mal compreendidas e mal interpretadas. Por exemplo, dos 5 pontos do calvinismo, eu só concordo com um, que é a depravação total, porque a Bíblia diz isso sim, lá em Romanos capítulo 3, versos 10 a 19, né, que o homem foi totalmente corrompido por causa da questão do pecado original de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O ser humano pecou. Agora, o que nós devemos entender é que nós não podemos pegar alguns versículos de Romanos 9 apenas e distorcer as demais escrituras. Porque se o homem ele teve o livre-arbítrio, como o calvinismo diz, somente com Adão e Eva, logo na sequência nós podemos ver isso com Caim, quando Deus, em Gênesis 4:7, conversa com Caim. E ele diz: Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominar. Isto é livre-arbítrio. Agora, o que nós temos que entender nas escrituras é que há uma premissa e um precedente. E o versículo que eu quero mencionar aqui, de Isaías 65, versículo 12, eu quero discorrer ele, e somente com este versículo nós vamos desmontar aí os 5 pontos do calvinismo, que distorce, é lógico, e que traz uma mancha no caráter de Deus nas mentes dos seus seguidores e na questão do amor também. E por que eu falo que, por exemplo, a Bíblia tem precedentes?
Quando em Apocalipse capítulo 3, no verso 5, o Senhor Deus diz: ao que vencer, de modo algum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Ora, se o Senhor está mencionando essa questão de riscar, é porque há uma possibilidade. Por exemplo, se nós olharmos lá para Êxodo, capítulo 32, versos 32 e 33, na conversa do Senhor Deus com Moisés, Moisés diz: olha, então se for para destruir este povo, risca o meu nome do livro que escreveste. O Senhor Deus diz: do meu livro eu riscarei aquele que pecar contra mim. Isso é um precedente. Porque os calvinistas vão dizer: olha, isto não é o livro da vida. Vamos por essa linha de raciocínio. Não é o livro da vida, mas há um precedente. Qual é o precedente? E a premissa é que o Senhor risca aquele que peca contra ele. Ora, Deus risca e escreve, apaga e escreve, não. A Bíblia diz apagar, não escrever novamente, mas apagar. Ora, Deus não sabia? Veja, por que Deus permite que o servo dele, Jó, passe por tudo aquilo? Para que no final o próprio Jó reconhecesse, né? Olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor gosta de trabalhar dessa forma, ele escolheu trabalhar dessa forma. Isaías 65, no verso 12, gostaria de fazer essa meditação com os irmãos. No capítulo 12, diz o seguinte: também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Isto é soberania. Porque os calvinistas dizem assim: olha, o livre-arbítrio faz de Deus refém da vontade humana, e eu não me recordo agora outra coisa que eles colocam, anula a soberania de Deus e faz de Deus refém da vontade humana. Ora, a palavra diz em Romanos 2,16 e Atos 17,31, Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, que o Senhor vai julgar a raça humana. Ele é soberano. Aqui está a soberania de Deus. Todos vos encurvareis à matança e vos destinarei à espada. Isso é soberania. A palavra diz em Amós capítulo 5, verso 19 e 20, que ninguém poderá fugir do juízo. Em João Batista, em Mateus 3, 7, ele diz: raça de víboras, quem vos convenceu, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ninguém vai fugir da ira de Deus. Então, o Senhor permite o livre-arbítrio. Isso não quer dizer que ele está refém da vontade humana. Haja visto que ele vai julgar toda a raça humana. Está aqui. Todos vos encurvareis à matança, à espada, e todos vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto, esse porquanto é uma justificativa. Sabe por que eu vou julgar você? Sabe por que você vai ser condenado? Por causa disso. Veja, eu estou falando de um versículo, no meio da Bíblia praticamente, mas toda a história de Israel, com os reis de Israel, foi assim. Por que abandonaram o Senhor? Por que isso? Por que deixaram de seguir o caminho do Senhor? Por quanto fizeram o que era mal perante o Senhor? E nós vemos isso por toda a Bíblia. Por exemplo, Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Romanos 10, 21. Todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Atos 13, 46, o apóstolo Paulo, quando prega para os judeus, e ali há a primeira rejeição, e aí os calvinistas dizem que não há como rejeitar. E por que os judeus rejeitaram? Aí os calvinistas dizem, os judeus eles rejeitaram, né, a graça, eles rejeitaram o tempo da visitação. Então, e diz lá: todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A palavra diz, meus amados, aqui em Isaías: todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes. Nós vemos isso, por exemplo, um dos pontos do calvinismo é a graça irresistível. Será que a graça é irresistível? Agora, Deus proporciona essa liberdade de escolha. A pessoa vai ser salva porque ela escolhe ou não? Não! Ela apenas recebe pela fé. Por exemplo, lá está um mendigo na calçada. Você leva um baú com ouro para esse mendigo.
ele não fez nada para conquistar este baú com ouro, mas ele pode rejeitar este baú com ouro. E aí esta rejeição faz com que ele permaneça no estado em que ele está. Mas se ele receber este dom, este presente gratuito, ele vai mudar de vida. Então é isso que acontece com a salvação. O ser humano não fez nada, é unilateral, ninguém é salvo pelas obras. Mas nós somos reconhecidos pelas obras, mas não somos salvos pelas obras. Mas nós podemos receber ou não o dom gratuito de Deus. Aqueles que não recebem é o que Jesus fala em João 3,19. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, a oferta pelo pecado, a expiação veio, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras os identificaram. Que é o que acontece em Romanos capítulo 1, verso 18 a 21. Então, veja, porquanto chamei e não respondestes. Espera aí, isto é rejeição. Lembra que eu falei? A premissa e precedente? Nós encontramos isso por toda a Bíblia. Chamei e não respondestes. Por isso nós podemos interpretar Mateus 22, versículo 14, por exemplo. Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Que aí os calvinistas utilizam isso. Só que veja bem, nós podemos traduzir dessa forma. Muitos são chamados, porém poucos respondem a esse chamado. Então, continuando, diz assim: falei e não atendestes. Novamente, há uma premissa e um precedente. Mas fizestes o que era mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Veja, escolhestes, isso é livre-arbítrio. Se a pessoa escolhe algo, Deuteronômio 30:15, eis que põe diante de vós o caminho do bem e do mal, da morte e da vida. Eis que põe diante de vós o caminho para que sigam. Ou seja, escolheu bem, e o Senhor orienta pela sua palavra. Mas escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Agora, se é Deus quem predestina, por exemplo, a palavra diz lá em Lucas 19, 41, 44, que o Senhor chega, vê a cidade de Jerusalém e chora sobre ela e lamenta porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Agora, se foi Deus quem os predestinou a isso, então é um Deus falso. Se foi Deus quem os predestinou a isso, então é um Deus é um autor de peça teatral. Ou é um Deus masoquista que gosta de sofrer e gosta de chorar. Por que ele chora? Agora, por que isso? Porque Deus interage com a sua criatura. Agora, se Deus predestina e você, como ser humano, não pode resistir à graça de Deus, a graça irresistível, ou seja, ou então a sua soberania, as pessoas que foram condenadas, predestinadas ao inferno, não podem resistir e elas têm que pecar. Então, Adão peca porque Deus predestinou a isso e ainda assim ele é culpado. Agora, como ele pode ser culpado se ele não pode resistir à soberania de Deus? Ele não pode resistir. Foi Deus que o predestinou a isso, segundo o calvinismo. E uma outra coisa. Se a palavra diz em Romanos capítulo 2, verso 11, Atos capítulo 10, verso 34 e 35, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se eu e você temos o mesmo pecado por causa da contaminação no Éden, se Deus, sabendo que nós somos condenados da mesma forma, te predestina ao céu e me predestina ao inferno, contradiz o que está em Provérbios 11:1, que Deus odeia a balança enganosa. Deus odeia a balança enganosa. Agora, se pela Bíblia nós observarmos o que está escrito em Romanos 5:18, que por causa de uma ofensa de Adão veio a condenação, juízo de condenação sobre todos, também por um ato de justiça, salvação sobre todos. Nem todos serão salvos porque, como eu já falei, podem resistir sim à graça de Deus e vão para o inferno. Como que Deus deixa de ser soberano se as pessoas vão para o inferno, gente? Agora, Romanos 11:32, ele encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Deus usou de misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser, Romanos capítulo 9. Ora, ele teve misericórdia, Romanos 11:32 mostra isso. Encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, é inaceitável os pontos calvinistas, são antibíblicos e nós sabemos que discorrendo toda a Bíblia será muito mais
a inclinação para o arminianismo na questão de soteriologia. Eu concordo com Armínio, mais por essa questão dos 500 anos de debate. Na questão de soteriologia, não creio em Armínio. Armínio para mim não é meu líder espiritual. É a Bíblia, é a palavra de Deus, não são livros de apoio, mas sola a Escritura, sola a Escritura. Amém? E assim tem que ser com cada um de nós. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus.